Muito bem, vamos continuar aqui. Agora vamos resolver alguns problemas envolvendo sistema lineares. Então, vamos resolver esse sistema linear envolvendo essas duas equações com duas incógnitas. Então, a gente vai resolver esse sistema linear pelo método da adição. Então, o nosso objetivo é somar as duas equações de modo que a gente consiga cortar uma das letras. A gente pode optar por cortar ou o x ou o y. Nesse caso, eu vou optar por cortar o y. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, eu vou fazer o seguinte. Esse 3 do y, né, eu vou levar ele para baixo. Então, esse 3 aí, ele vai multiplicar a equação de baixo. E o 2, né, e esse 2 aí, da incógnita y, eu vou levar para cima. Então, esse 2 vai multiplicar a equação de cima. Então, o 2 vai multiplicar a equação de cima e o 3 vai multiplicar a equação de baixo. O que nós fizemos aí foi uma espécie de uma inversão dos coeficientes. O 3 foi para baixo, multiplicar essa equação de baixo, e o 2 foi para cima, multiplicar a equação de cima. Uma coisa muito importante de se observar é que os sinais eles precisam ser diferentes. Os sinais precisam estar ou ficar diferentes. Nesse caso, como os sinais, né, dos termos y já estão diferentes, eu não vou precisar usar um menos nem no 2 e nem no 3. Agora, se aqui eu tivesse sinais iguais, eu teria que usar um menos ou no 2 ou no 3. Isso é um detalhe importante. Então, o que nós vamos fazer agora é a multiplicação. Então, vou pegar a primeira equação, vou multiplicar por 2. Aí eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter 7 vezes 2, 14x, mais 3y vezes 2, eu vou ter 6y, igual 23 vezes 2, eu vou ter 46. Agora, a equação de baixo eu vou multiplicar por 3. Então, nós vamos ter 15 vezes 3, 45, né? Menos 2y vezes 3, eu vou ter 6y, igual 24 vezes 3, eu vou ter 72. Muito bem. Observe que após essa multiplicação, aqui, ó, essa parte do y, né, o que nós temos agora aqui na parte do y, são termos opostos. E é exatamente isso que a gente estava buscando, né? Buscando aí o surgimento de termos opostos para que quando nós formos somar, a gente poder cortar esses termos. Então, agora nós vamos fazer a adição. Adição, soma, nós vamos somar termo a termo. Então, 14x mais 45x, eu vou ter 59x. Olha o que acontece aqui. Mais 6y com menos 6y, adição de termos opostos, mais 6y com menos 6y, corta, porque isso aí dá zero. Então, não tem termo de y aqui. Cortamos o y, continuando igual, 46 mais 72, 118. Continuando aí, o que vai acontecer? O 59, que está multiplicando o x, vai passar dividindo o 118. Então, 59, x é igual a 118 dividido por 59. Continuando, x é igual a, fazendo a divisão, x é igual a 2. Então, descobrimos que x é igual a 2. Para descobrir o valor de y, nós vamos pegar ou a primeira equação, ou a primeira, ou a segunda equação, e vamos substituir o valor de x que nós encontramos. Então, eu vou escolher, tanto faz, eu vou escolher a primeira equação. Eu vou pegar a primeira equação e no lugar do x, eu vou colocar 2. Vou escrever essa equação, só que no lugar do x eu vou colocar 2. Então, em vez de 7x, eu vou ter 7 vezes 2. Olha só, 7 vezes x, que é 2, aí eu vou repetir, mais 3y igual a 23. Fazendo a multiplicação, eu vou ter 7 vezes 2, 14, repetindo, mais 3y igual a 23.
14 eu vou passar para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Então eu vou ter que 3y é igual a 23, mais 14 passou menos 14. Fazendo a subtração, eu vou ter que 3y é igual a 9. O que é que vai acontecer agora? Esse 3, né, que está multiplicando o y, ele vai passar dividindo o 9. Então, eu vou ter que y é igual a 9 dividido por 3. Y é igual a 9 dividido por 3, 3. Finalizamos a resolução do nosso sistema. X é 2 e y é 3. Essa é a solução do nosso sistema linear. E aí nós temos a solução. X é 2 e y é 3. Está aí a solução do nosso sistema linear. X é 2 e y é 3. Muito bem. Agora, outro probleminha aqui é de classificação de sistemas lineares. Então, classifique em sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. O sistema linear 2x2 é representado no plano cartesiano. Indique também a solução, se caso houver. O que acontece? Fazendo uma breve revisão sobre classificação de sistemas lineares 2x2. Então, se eu tiver um gráfico, né? Se eu tiver um gráfico em que as duas equações, em que as duas retas estiverem se cruzando, né? Eu vou ter aí um sistema possível determinado. Então, se as duas retas estiverem se encontrando em um único lugar, eu vou ter um sistema possível determinado. Lembrando, a representação de uma equação linear no plano cartesiano é sempre uma reta. Então, a representação de um sistema linear de duas equações com duas incógnitas no plano cartesiano é a representação desse sistema são duas retas. O que nós vamos fazer aqui é analisar qual é o comportamento dessas duas retas no plano cartesiano. Então, se as duas retas estiverem se cruzando em um único lugar, o sistema é possível determinado, quer dizer que nós vamos ter uma única solução. Agora, se as retas estiverem uma sobre a outra, eu vou ter um sistema de várias soluções. Portanto, eu vou ter um sistema possível indeterminado. Agora, se as retas ficarem paralelas, eu vou ter um sistema impossível, ou seja, esse sistema não admite solução. Resumindo, se as retas se cruzarem, eu vou ter um sistema possível determinado, uma solução apenas. Se eu tiver uma reta sobre a outra, eu vou ter um sistema possível indeterminado, infinitas soluções. Agora, se as retas estiverem paralelas, eu vou ter um sistema impossível, ou seja, o sistema não tem solução. Então, o meu exemplo aqui, eu tenho duas retas que se cruzam em um único ponto. Portanto, se elas se cruzam em um único ponto, o sistema vai ser possível e determinado. Esse sistema só tem uma solução. E nesse gráfico que nós temos aí, a solução é o ponto em que essas duas retas se encontram. Como está destacado aí, a solução aí é o ponto de coordenadas x2, y menos 3. Então, x2, y menos 3 é o ponto de encontro dessas duas retas. Se elas estão se cruzando em um único ponto, o sistema é possível determinado, ou seja, só tem uma solução. Pronto, esse probleminha é basicamente isso. Vamos resolver outro problema. Agora, resolução de problemas envolvendo sistemas lineares. O que acontece aí? Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de dois lápis e um estojo é R$10. O preço de um estojo
é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. A soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis é... Olha, gente, essa questão, ele colocou aí duas informações, né? Eu tenho duas informações aí que não foram destacadas, que é o preço do lápis e o preço do estojo. Então, X vai ser o preço do lápis, de um lápis, e Y vai ser o preço de um estojo. Com isso, nós vamos montar duas equações lineares, de modo que ao final nós temos um sistema linear. A primeira equação vai ser o seguinte, essa primeira parte da questão, que diz o seguinte, ó, se um lápis vale X, então 2 lápis é 2X. Então, 2 lápis, que é 2X, mais um estojo, que é Y, custaram R$10. Montei a primeira equação. A segunda equação eu vou montar a partir dessa parte que diz aqui, ó. O preço do estojo é R$5 mais barato que 3 lápis. Esse termo aqui, mais barato, refere-se à diferença. Diferença é menos. Então, o que ele está dizendo nessa parte aí é que 3 lápis, peraí, se 2 lápis é 2x, 3 lápis é 3x. Então, o que ele está dizendo aí é que 3 lápis menos um estojo é igual a R$5. Portanto, montamos nosso sistema linear de duas equações. Resolvendo esse sistema pelo método da adição, aqui nós vamos direto para a adição, né? Nós não vamos fazer aquela inversão para multiplicar. Nós não vamos fazer aquela multiplicação igual como no outro exemplo, tá certo? Aqui a gente percebe que se eu somar essas duas equações, eu já consigo cortar o y, porque eu tenho aqui, ó, termos opostos. Mais y com menos y, quando eu somar vai dar zero. Então aqui a gente vai direto para a adição. Então, somando essas duas equações, eu vou ter 2x mais 3x, 5x, mais y com menos y dá zero, igual 10 mais 5 dá 15. Resolvendo isso aí, eu vou ter que x é igual a 15 dividido por 5. Então, eu vou ter que x é igual a 15 dividido por 5, x é igual a 3. Então, x é o preço do lápis. Então, o lápis vale 3. Para descobrir o valor de um estojo, eu vou pegar uma das duas equações e substituir o valor de x. Eu vou escolher a primeira equação, ó. Então, eu vou pegar a primeira equação e no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu descobri, que é 3. Então, vai ficar 2 vezes x, que é 3, 2 vezes 3, mais y igual a 10. Continuando, fazendo a multiplicação, 2 vezes 3, 6, mais y igual a 10. Isolando o y é igual a 10. O mais 6 passa negativo, menos 6. Fazendo a subtração, y é igual a 10 menos 6, 4. Então, o lápis vale 3 e o estojo vale 4. Ele quer a soma de um lápis com o estojo. Portanto, a soma vai ser o preço do lápis, 3, mais o preço do estojo, 4. 3 mais 4, 7. Então, 7 é a resposta correta. A alternativa é. Muito bem. Vamos resolver esse outro problema envolvendo sistemas lineares. Olha só. Cláudio usou apenas notas de R$20 e de R$5 para fazer um pagamento de R$140. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Novamente, esse probleminha, ele não disse a quantidade de notas de 20 e não falou a quantidade de notas de 5. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que x é a quantidade de notas de 20 e y é a quantidade de notas de 5. Aí nós vamos montar as duas equações. A primeira equação é o seguinte. A quantidade x é nota de 20 e y é nota de 5. Então, a quantidade de nota de 20 mais a quantidade de nota de 5 vai ser igual ao total de notas, 10.
Ok. O valor das notas de 20, como é que eu faço para me representar o valor das notas de 20? É só eu fazer 20 vezes a sua quantidade, x. Então, 20x é o valor de todas as notas de 20. Mas o valor das notas de 5, como é que faz? 5 vezes a sua quantidade, 5y. Então, 5y é o valor de todas as notas de 5. A soma desses dois valores, 20x mais 5x, vai ser igual ao valor em dinheiro que ele pagou, 140. Beleza, temos aí o nosso sistema e aí nós vamos resolver pelo método da adição. Eu vou optar por cortar o y. Então, o que é que vai acontecer? Esse 5 aí, ele vai lá para cima, ele vai multiplicar a equação de cima, e o coeficiente de y da primeira equação, que é 1, ele vai para baixo. Só que aqui acontece, gente, ó, os sinais aqui dos termos de y, eles estão iguais. Como eles estão iguais, eu vou usar o menos ou no 1 ou no 5. Eu tenho que usar esse menos quando os sinais dos termos, no caso que eu estou querendo cortar, estão iguais. Então, como os sinais aqui estão iguais, eu vou usar o menos ou no 5 ou no 1. Eu optei por colocar o menos no 5. Beleza. Agora nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 5 e a segunda equação por 1. Vamos fazer a multiplicação. Multiplicando aí a primeira equação por menos 5, nós temos que lembrar do jogo de sinal. Vamos lá, o x. Ó, o x está positivo, então mais com menos, aqui ó, menos, x vezes 5, 5x, menos 5x. Agora multiplicando o y com menos 5, mais com menos, menos, 5 vezes y, 5y, igual, o 10 está positivo, então fazendo jogo de sinal, mais com menos, menos, 10 vezes 5, 50, menos 50. Agora a segunda equação eu vou multiplicar por 1. 20x vezes 1, 20x, mais 5y vezes 1, 5y, igual 140 vezes 1, 140. Agora eu vou somar e perceba aí, quando eu somar, eu vou conseguir cortar o y, porque surgiu aqui termos opostos. Então vamos lá, somando, traço, adição, menos 5x mais 20x, sinal diferente, coloco o sinal do maior, que é mais, e subtrai. 20 menos 5, 15, 15x. Menos 5y com mais 5y, corta que dá 0. Igual, menos 50 mais 140, o que é que eu faço? Sinal diferente, subtrai, coloco o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, mais 140 menos 50, 90. Então, ficou 15x igual a 90. O que vai acontecer? Esse 15 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o 90. Então, eu vou ter x igual a 90 dividido por 15. Fazendo a divisão, x é igual a 6. Então, são 6 notas de 20. Para descobrir a quantidade de notas de 5, eu vou pegar a primeira equação, ou a primeira ou a segunda. Eu vou pegar a primeira porque ela está mais fácil. Eu vou pegar a primeira equação e vou trocar o x por 6. Então, ficou 6 mais y igual a 10. Esse 6 positivo eu vou passar para o outro lado com sinal trocado. Então, eu vou ficar com y igual a 10 menos 6. Fazendo a subtração, eu vou ter y igual a 10 menos 6, 4. Beleza. Então, ele usou 6 notas de 20 e 4 notas de 5. Perceba aí, 6 notas de 20 dá 120. 4 notas de 5 dá 20. Então, a resposta correta seria 6 notas de 20 e 4 notas de 5. Letra B, resposta correta. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos na nossa próxima videoaula.